Dia 39 do nosso propósito de 42 dias e mais 2 dias de bônus. Então, estamos juntos nessa jornada durante 42 dias. Se você tem acompanhado, que maravilha, eu tenho certeza que tem sido transformador por aí, como tem sido por aqui também. Se você está vendo esse vídeo agora, tenha certeza que vai mudar a sua vida. Vá até lá, veja desde o primeiro, tenha a introdução, eu tenho certeza que você vai se encontrar. Literalmente, vai resgatar a sua identidade. E o tema de hoje é equilibrando a sua vida. Vamos ao vídeo? Recentemente eu fui a um médico para fazer um check-up completo. Eu disse, doutor, você tem que me ajudar a entrar em forma. E ele disse, ok, vamos estudar cada parte da sua vida e depois vamos trazer de volta o equilíbrio. Você viu? A chave para a saúde é o equilíbrio. Você sabia que o seu corpo é feito de 9 sistemas diferentes? Você tem o sistema esquelético, que são os seus ossos, você tem o sistema respiratório, como você respira, você tem o sistema circulatório, que bombeia seu sangue, você tem o sistema digestivo e você tem o sistema nervoso central. Esses 9 sistemas constituem seu corpo. Quando todos esses 9 sistemas estão em equilíbrio, isso é chamado de saúde. Quando um desses sistemas sai do equilíbrio, é chamado de enfermidade ou doença. Então, o propósito do médico é ajudar a trazer de volta o equilíbrio para o seu corpo. A Bíblia nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. É um corpo, não um negócio. É um organismo, não uma organização. Então, como um corpo, o corpo de Cristo tem sistemas também, que são os 5 propósitos: adoração, comunhão, discipulado, ministério e evangelismo. E o propósito da igreja é ajudar você a cumprir os 5 propósitos da sua vida. Você sabia que antes de eu escrever o livro Uma Vida com Propósitos, eu escrevi o livro Uma Igreja com Propósitos? Você deveria lê-lo também. E nesse livro falamos sobre como a igreja deve ajudar cada indivíduo a cumprir os 5 propósitos da vida. Mas isso deve ser equilibrado. Veja, normalmente nós super enfatizamos um propósito e descuidamos dos outros. Algumas igrejas, porque o pastor tem forte habilidade para ensinar, enfatizam o discipulado. Mas ninguém está aceitando a Cristo. Não há evangelização, não há alcance. Outras igrejas talvez tenham os pastores, líderes dotados de paixão por evangelismo, mas não há ministério alcançando comunidades, ajudando os pobres, os doentes, os necessitados. E outras igrejas, às vezes, estão alcançando as pessoas e fazendo um bom trabalho ajudando os necessitados, mas não há comunhão. E em outras igrejas tem o que chamam de reunião de família, tem comunhão, mas não tem evangelismo acontecendo ali. Ou talvez tenha uma forte adoração, mas não tenha discipulado. Veja, o fato é que sempre enfatizamos um propósito, um dos 5 propósitos, que somos apaixonados, que somos mais apaixonados. Você tem que cumprir todos os 5 propósitos na sua vida e você deve equilibrá-los. Você sabia que os 5 propósitos são resumidos em o grande mandamento e a grande comissão? Jesus disse, ame a Deus de todo o seu coração, toda a alma, mente e forças. Isso é adoração. Ele disse, ame ao seu próximo como a si mesmo. Isso é ministério. Então temos adoração e ministério para o grande mandamento. Depois ele diz, vai e faça discípulos. Isso é evangelismo. E ele diz, ensine-os a fazer aquilo que eu disser. Isso é discipulado. E ele diz, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo-os à comunhão do corpo. Um grande compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão fará crescer uma grande igreja. Um grande compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão fará crescer um grande cristão. Um grande compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão fará crescer uma grande companhia. Eu desafio você a equilibrar os 5 propósitos da vida com base no grande mandamento e na grande comissão. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. 2 Pedro 3:17. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou 2. Sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17. Mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ame a Deus de todo o seu coração. Você foi formado para o prazer de Deus. Portanto, o seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Número 2, ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir. Portanto, seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do ministério. Número 3,
Vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão. Portanto, seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. 4. Batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Portanto, seu propósito é se identificar com a Igreja do Pai por meio da comunhão. 5. Ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Portanto, seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e a negligenciar os demais. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e estável, juntando-se a um grupo em que haja incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual, registrar seu processo em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu aos outros. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias desse livro é discuti-las com outras pessoas em um ambiente de grupo da igreja. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Insisto em que você reúna em um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura de uma vida de propósitos, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e as aplicações de cada capítulo. Perguntem-se: e daí? E agora? O que isso significa para mim? Para minha família? Para nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembrem-se de que fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. Te incentivo também a estudar a Bíblia individualmente. Faça um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer em Jesus Cristo que Ele está em vocês. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Com o objetivo de manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação dos sinais vitais: pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para a saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais de adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Na igreja, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo disse: e já que começaram a agir de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria. Anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida das quais você não gostaria de se esquecer. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles.
Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vida do Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você tente uma vida dirigida por propósitos. Escreva sobre as fases de sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável. A exemplo de Davi, registre suas dúvidas, seus temores e suas lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros, construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo o problema é dirigido por propósitos. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele nesse mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida, é a sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora, quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. Nesse livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito de vida. Agora chegou a sua vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der esse livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página da dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo fazer e não o faz, está pecando. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais uma obrigação. É um dos grandes privilégios da nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e para o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido pelos nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguintes de sua oração. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos seus últimos 3 anos, a preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os havia ajudado a conhecer a amar a Deus, adoração, e amar uns aos outros, comunhão. Lhes deu a palavra para que amadurecessem, discipulado. Lhes mostrou como servir, ministério, e os enviou a pregar o evangelho, missão. Jesus é um exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir, e em seguida, que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente de sua idade, o restante de sua vida pode ser a melhor parte dela, e você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Dia 39, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: bem-aventurados os que vivem em harmonia. Versículo para memorizar:
Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Pergunta para meditar: qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Medite sobre sua resposta, anote e te vejo no próximo vídeo.